É isso aí, pessoal, aqui é o Léo Costa. Nós estamos na série de vídeos sobre 4 passos para a instalação das placas solares com o máximo de eficácia e garantia de excelência. Excelência em execução, excelência em geração e excelência em atendimento após a instalação do sistema fotovoltaico, ok? Primeiro vídeo a gente viu sobre visita técnica, esse vídeo a gente vai ver então sobre o dimensionamento, os principais erros no dimensionamento. Então esse vídeo é para você que não quer errar na hora de comprar o seu gerador solar. Lembre-se que há dois tipos de pessoas, dois tipos de perfis que compram energia solar residencial. A gente tem aquele perfil que só pensa em economizar comprando um projeto duvidoso, então quer economizar com equipamento, quer economizar com instalação elétrica, quer economizar com as equipes que vão fazer esse projeto e essa instalação, tá? E você tem aquele perfil que quer ter certeza de que o sistema vai gerar o prometido, porque essas pessoas realmente são investidores sustentáveis, são pessoas que não abrem mão da sua qualidade de vida, elas querem conforto, mas com tranquilidade. Então elas querem garantia de excelência, tá? Então você tem que escolher qual é o seu perfil, definir qual é o seu perfil. Se o seu perfil for aquele que quer garantia de excelência, continue assistindo esse vídeo, porque eu vou dar algumas dicas para você não errar na hora de fazer o seu dimensionamento, tá? Seu sistema, se tudo correr bem, se o projeto estiver correto, se a instalação for bem feita, o seu sistema ele tem que trazer para você uma rentabilidade aí no média de no mínimo de 2 a 3%, tá? Ao longo de 25 anos. Então você que já investe a longo prazo é um ótimo investimento. Então sem mais delongas, vamos falar um pouco então sobre os principais erros no dimensionamento. Então vamos ver as consequências de ter um dimensionamento errado. Primeira consequência é o sistema não ter a geração esperada. Você adquire um sistema para gerar 1000 kWh mês e aí quando você faz a média ao longo dos meses, você percebe que o sistema está entregando apenas 700 kWh mês, 800, 900. Ou seja, ele está gerando aí algo em torno de 100, 200, 300 kWh a menos daquilo que foi prometido. Isso vai impactar diretamente na sua economia e a sua conta de energia vai continuar vindo alta, ok? Então é desagradável, não é aquilo que você esperava, vai trazer descontentamento. Então o primeiro erro é quando você ignora o seu aumento de consumo, tá? Então tem casos de 20, 40, 80% de aumento no consumo após a instalação dos painéis fotovoltaicos. Eu separei para você um exemplo para você ver como que pode ser esse aumento de consumo. Imagina alguém que adquire um kit fotovoltaico com 16 módulos, gerando algo em torno de 654 kWh mês e tendo uma economia de R$ 390, uma economia média mensal. Essa pessoa, essa família tem um ar-condicionado split com 12.000 BTU. Se essa família usar esse ar-condicionado 8 horas por dia ao longo do mês, tá? Esse ar-condicionado ele vai consumir cerca de 30% de toda a energia que esse kit fotovoltaico está gerando. Bom, depois você pode baixar esse mapa mental e entender essa explicação, mas aqui nós pegamos aqui o consumo de energia do aparelho, que é algo em torno de 22,8 kWh mês, isso se ele for usado 1 hora por dia. Essa é a informação que vem na etiqueta, na lateral do ar-condicionado. O preço da energia aqui na nossa região é alguma coisa em torno de 65 centavos. Então, você pega o consumo do ar, 22,8, vezes a quantidade de horas que ele funciona por dia, vezes então a tarifa que você paga em cada quilowatt-hora, tá? Então isso dá um gasto mensal de algo em torno de R$ 118 por mês. Então se esse split de 12.000 BTU ficar sendo usado 8 horas por dia, ele vai gastar R$ 118 no mês, tá? Como o sistema gera uma economia de R$ 390, então 118 por 390, a gente chega nesse índice aqui de 30%, tá bom? Então 30% de toda a energia gerada pelo kit é consumida por esse ar-condicionado. Se essa família aumentar o seu consumo de 8 horas por dia e passar a usar o ar-condicionado 12 horas por dia, então de 30% iremos para 45%. Toda a energia gerada pelo kit
45% dessa energia será para atender o consumo do ar-condicionado. Quer dizer então que essa família aumentou o seu consumo em 15%. É isso. Outra maneira de você ignorar o seu aumento de consumo é você querer basear o seu dimensionamento para a sua casa que está em construção, tomando como referência a sua casa antiga. Então, na sua casa antiga você tinha um consumo para uma geladeira, 2 banheiros, 2 quartos, 2 ar-condicionados, ok? E agora na sua casa nova você tem 5 banheiros, 4 quartos, 4 ar-condicionados, você tem área de lazer, você tem frigobar, você tem hidromassagem, você tem adega, uma casa muito mais ampla. Você está preparando uma casa muito bacana para você receber muitos amigos, fazer muitas festas, comemorações. Então você não pode esperar que seu consumo de energia se mantenha como é na sua casa antiga ou no seu apartamento, tá? Então seu consumo vai aumentar. E o que a equipe de projeto tende a fazer juntamente com você, estimar a carga na casa nova, tá? Então, a partir do memorial descritivo do quadro de carga, a gente consegue ter uma ideia de quanto você vai consumir ao longo do mês e aí fazer uma estimativa de um sistema, tá, de geração de energia, ok? Então é isso. Cuidado com essa armadilha. Não compre um sistema sem antes ter uma ideia bem clara daquilo que você quer consumir no futuro, tá? Falando agora do segundo erro, é quando você não considera as perdas. As perdas que podem ser por temperatura dos módulos fotovoltaicos e compatibilidade elétrica. Os painéis não são totalmente iguais. Quando associados em série ou paralelo no arranjo fotovoltaico, eles provocam incompatibilidade, perdas por desacoplamento, que chegam a representar até 5% a menos de geração. Você também tem acúmulo de sujeira nos painéis, podem representar uma perda de até 12%. Sujeira, poeira, folhagens, fezes de aves, de passarinho. Você tem perdas nos cabeamentos, tanto de corrente contínua como corrente alternada, perda no inversor. Então, o cabeamento chega até 2%, o inversor pode chegar até 3%, e também perdas por correções técnicas, desvio em relação ao norte geográfico, tá? A posição ideal para a instalação de painéis fotovoltaicos no Brasil é voltada para o norte geográfico. As perdas podem variar de 3% a 20% para a direção leste ou oeste. Quer dizer o seguinte, que se seu telhado ele não está voltado para o norte, ele está para o leste ou para o oeste, então a gente tem perdas porque ele não está na posição ideal para a instalação dos painéis, tá? Pode ser instalado, porém deve-se considerar essas perdas, tá? Aí você deve estar se perguntando, e se meu telhado é sul? Então, vai ter mais perdas ainda. Tudo isso a equipe de projeto tem que considerar, tá? Outro item é a inclinação do painel fotovoltaico diferente do ângulo ótimo. Para sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, o ângulo de inclinação igual ao da latitude é normalmente o melhor ângulo para se instalar um painel solar fotovoltaico, tá? Então, se a latitude na cidade de Goiânia é de 16 graus, a melhor posição possível para esse painel em Goiânia seria face norte na inclinação de 16 graus. Se ele está inclinado menos do que 16 graus, você pega, por exemplo, um telhado metálico com uma inclinação de 3 graus até 2 graus, ou um telhado cerâmico, de 25 graus até 30 graus, você tem que também considerar essas perdas, tá? Porque ele está fora do ângulo ótimo. Tendo conhecimento de todas essas perdas, o projetista vai estimar um sistema numa potência tal que mesmo com essas perdas você tenha no resultado final uma geração suficiente para atender o seu consumo total de energia, tá bom? Então esse foi o segundo ponto. Não erre, então, não deixe de considerar essas perdas. E o terceiro e último ponto é um dimensionamento superficial, um dimensionamento sem a visita técnica, tá? Então, hoje você tem orçamentos prontos, Você entra aí nos sites, você faz um pedido de orçamento e você recebe um orçamento feito pelo computador, sem um conhecimento
específico do seu caso e da sua necessidade real, tá? Das suas particularidades. Então, cuidado com esse tipo de orçamento. A gente tem aqui, pode ter sombras, sombras por platibanda, diferença de altura no telhado, caixa d'água, exaustores, antenas, fachadas, árvores, edificações vizinhas, estruturas. Essas sombras podem até mesmo tornar o uso do sistema fotovoltaico inviável naquele local, tá? De repente é necessário procurar um novo local. Falta de espaço na colocação dos módulos fotovoltaicos. Você compra aí um sistema com 50 módulos, porém quando a equipe vai instalar o sistema, descobre que o espaço que tem, exatamente por conta dessas sombras, o espaço suficiente é apenas para instalar 30 módulos, 40 módulos, tá? Então cuidado, o que você vai fazer depois com esses módulos, onde você vai instalar isso, tá? E o último, a falta de espaço de locomoção para inspeção técnica e manutenção e limpeza, porque, como já foi falado, um bom sistema fotovoltaico ele é instalado pensando na longevidade, pensando na garantia de que esse sistema vai funcionar por 25 anos e você vai ter muita economia com ele, você vai ter muita lucratividade com ele. E para isso você tem que ter um planejamento de manutenção preventiva ao longo desses anos, tá? Essa manutenção preventiva ela é simples, mas se você não tiver já previsto isso antes, você pode ter problemas. Então você vai ter ali alguém subindo em cima do seu telhado, pode ser um agente de limpeza, um funcionário seu, que quando chegar no telhado para fazer a limpeza, não tem espaço para ele se locomover. Aí de repente você resolve instalar mais um ar-condicionado, a equipe de ar-condicionado vai lá, também não tem espaço para andar, porque o telhado está tomado de placas solares, né? E aí essa pessoa vai ter que andar em cima das placas solares, e isso pode ter microfissuras, pode até mesmo quebrar o módulo, ainda que esses módulos são muito resistentes, eles são muito firmes, né? Eles são feitos para resistir altos impactos de granizo, até mesmo batidas, né? de bolas de tênis, por exemplo, mas a gente sabe que se uma pessoa fica andando em cima do módulo sem um preparo, sem saber aonde pisar, né, o peso pode trazer então essas microfissuras, tá? E isso vai impactar na geração final. Pessoal, então esses foram os 3 grandes erros. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo, ok?